exemplos no Brasil. Eu vou listar aqueles mais conhecidos, né? Mas, obviamente, a gente pode vir a ter em cada estado algo mais pontual, no tocante à questão do reuso de águas. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer é desse hotel, Comfort Suites, em Macaé, no Rio de Janeiro. Obviamente que na época que Macaé estava em crescimento, né, eu acho que depois dos problemas da Petrobras, enfim, toda essa problemática que a empresa vem vivendo ao longo dos últimos anos, não sei exatamente como está o funcionamento atualmente desse sistema, né, mas certamente foi um sistema importante esse implantado lá em Macaé. Então, todo o sistema de reuso, gente, ele, como eu falei na aula passada, ele tem ali um projeto hidrossanitário, ele tem uma estação de tratamento e ao final dessa estação de tratamento existe uma cisterna onde algumas vezes a própria cloração ou desinfecção é realizada nessa própria cisterna e tem um bombeamento, né, desse esgoto tratado para uma outra caixa d'água, né, um outro sistema de reservação, a partir do qual se alimentam os vasos sanitários, né? Então, o sistema de tratamento, vamos chamar de águas cinzas, né, ele é constituído de um pré-tratamento, é um sistema pré-fabricado, né, em fibra de vidro. Portanto, o tratamento preliminar tem um cesto coletor ali de detritos, cabelo, pequenos resíduos sólidos que acabam chegando, absorvente, acabam chegando ali no vaso sanitário, né? Obviamente que o tipo de resíduo sólido que chega num pré-tratamento desse em uma edificação é totalmente diferente do tipo da composição de resíduo que chega numa estação de tratamento de esgoto convencional, né? Então, a gente está falando, nesses sistemas menores aqui, de resíduos de menor dimensão e tal, que não tem normalmente lançamento de resíduos sólidos na rede coletora, enfim, esse tipo de coisa. Então, depois desse cesto, existe um tratamento biológico. Esse tratamento biológico, nesse caso aqui, é constituído de um reator anaeróbio compartimentado. Portanto, nesse sistema, grande parte da matéria orgânica é transformada em biogás, né? Mas como a produção é muito baixa, não há nenhum tipo de reaproveitamento desse biogás. Esse efluente do RAC, do reator anaeróbio compartimentado, ele vai para um filtro biológico aerado submerso. Nesse filtro aerado, ele remove a parte da matéria orgânica que não foi removida aqui e tem a capacidade também de remover outros poluentes pela via aeróbia, né? Motivo pelo qual a gente adiciona uma fonte de oxigênio a partir deste compressor de ar, né? E depois do filtro biológico aerado submerso, quando eu nitrifico muitas vezes, né, já que eu tenho também aqui nessa forma de crescimento aderido, eu tenho crescimento de bactérias nitrificantes, esse pessoal, né, esse esgoto que eventualmente contém ali sólidos em suspensão, esses sólidos eles são removidos, né, aqui no decantador. E como esse lodo formado no decantador é um lodo aeróbio, proveniente daqui, né, que é separado no decantador, esse lodo é recirculado para o reator anaeróbio compartimentado, onde vai haver um processo de adensamento e digestão desse lodo aeróbio. Portanto, o reator anaeróbio compartimentado é o único local da estação de tratamento onde se irá fazer o descarte de lodo. Como, mesmo após o decantador, eu
nós ainda temos a presença de sólidos em suspensão no efluente, que está saindo aqui do decantador. Se aplica uma filtração terciária, um filtro de areia, por exemplo. Tá? Esse filtro de areia, ele visa remover sólidos em suspensão, remover turbidez, de maneira a que a água que vai se dirigir ao reservatório onde vai haver a cloração, né, ali na cisterna, essa água vai ser bombeada lá para os vasos sanitários e, obviamente, que essa água tem que ser isenta de cor, tem que ser isenta de odor, tem que ser com a turbidez mínima, de maneira a evitar os problemas no vaso sanitário, né, como mancha do vaso sanitário, como problemas ligados ao aspecto visual ali do esgoto e problemas junto ao usuário, isento de odor, para que o quarto do hotel e o banheiro do hotel não tenha esse odor de ovo podre característico do H2S, né? E que, obviamente, esse cloro vai garantir também uma qualidade microbiológica adequada para esse fornecimento, para essa utilização, né, ali no hotel. Obviamente que a gente não precisa ter ausência de coliformes nessa saída, a gente tem que ter valores baixos de coliformes, né, termotolerantes, que são os indicadores de contaminação fecal. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente faz uma avaliação da própria água no vaso sanitário, no nosso vaso sanitário, por exemplo, com a água da CAGES, né, ou com a água da concessionária, a gente não tem ausência de coliforme, né? Por quê? Porque fica sempre um residual que acaba permanecendo após a defecação e mesmo com o encaminhamento desse material fecal para longe ali durante uma descarga, mas se tem ali também no selo hídrico do vaso sanitário, se tem a presença de coliformes termotolerantes. Tá? Então, é muito importante esses aspectos na hora da gente pensar numa legislação. Por quê? Porque se eu exijo ausência de coliformes termotolerantes aqui, eu não somente estou deixando o projeto de reuso mais complexo, mais caro, e, na realidade, num grau de segurança microbiológica superior a que se é verificado com a água da companhia de saneamento. Tá? Então, isso é algo importante a ser enfatizado. Esses sistemas pré-fabricados, né, a gente tem, normalmente, o fornecimento de caixas como essa aqui, às vezes parecidas com essas caixas de água, né? Os reatores, eles podem ser em fibra de vidro, mas também podem ser confeccionados em outros materiais. Tem todo um arranjo, uma ligação aqui a partir de canos de PVC, por exemplo, que fazem aqui as ligações entre as unidades. Por exemplo, após o reator anaeróbico compartimentado ligando ao filtro aerado submerso, né, filtro biológico aerado submerso, etc, etc, etc. Como nesse filtro biológico aerado submerso, né, é um sistema de crescimento aderido, normalmente vem se utilizando ali ou como meio suporte, conduíte cortado ou anéis plásticos randômicos, né, são exemplos de meios suportes utilizados nessas modalidades. Tá? Isso aqui é uma vista da água potável, olha, no vaso sanitário, e isso aqui é uma vista, né, por exemplo, da água de reuso. Observa-se que, eventualmente, a gente pode vir a ter uma quantidade de sólidos dissolvidos aqui um pouco maior, em outras palavras, uma cor um pouco maior, mas nada que impeça ou que possa vir a impedir, né, essa utilização. Haja visto que essa água aqui utilizada não é para beber, é simplesmente para mandar para longe ali, para o sistema de esgotamento sanitário ou, né, nesse caso aqui, para a rede coletora, ou às vezes para a estação de tratamento de águas negras ali do condomínio, tá? Que a gente tem ou nesse caso aí do hotel, tá? Que a gente tem
essa cor diferente, né? Pela presença exatamente de uma maior quantidade de sólidos dissolvidos, tá? Isso é muito legal no tocante a marketing, certo? Então, no hotel, nesse Comfort Suite, tinha esse tipo de placa indicativa, né, que o hotel está ajudando a preservar a natureza, com a questão do reuso de água e tal, e tal, e tal, menos poluição. Isso é muito legal na questão do marketing, da avaliação por meio dos usuários, os quais cada vez mais são mais conscientes, né, desses aspectos aí ligados à preservação do meio ambiente e conservação da água. Esse aqui é um outro edifício em Vitória, no Espírito Santo. É um edifício de padrão classe média alta. É o edifício Royal Blue. Eu tive a oportunidade de visitar esse edifício quando fui a Vitória. Esse edifício é para uma população de 260 pessoas, com uma vazão aproximada de 20 metros cúbicos por dia, e é um sisteminha muito parecido com aquele que eu mostrei para o hotel. É um pré-tratamento aqui, um tratamento preliminar, um reator anaeróbico compartimentado, um filtro biológico aerado submerso, seguido de um decantador. Normalmente, decantadores lamelares vêm sendo utilizados. Filtração terciária, né, com filtro de areia, seguido de desinfecção. E essa água cinza, ela é reutilizada nas bacias sanitárias e na irrigação ali da área verde no pilotis do edifício. Isso aqui é uma vista do módulo de tratamento de esgoto. Ele é constituído, como eu falei, de reatores anaeróbicos compartimentados. Então, a gente tem um reator anaeróbico que vai para outro. Normalmente, o reator anaeróbico compartimentado, eles são reatores em série ou em câmaras, que nós chamamos. Normalmente, são de 3 a 5 câmaras. Então, o esgoto que chega aqui após o tratamento preliminar, ele vai para a primeira câmara do RAC, entra em contato com a biomassa no fluxo ascendente, sai aqui, aí vai lá para o fundo do segundo RAC, entra em contato com a biomassa, essa biomassa cresce em suspensão, então a matéria orgânica ela vai sendo removida sequencialmente, e obviamente que o biogás ele é produzido em cada um desses compartimentos. Obviamente que a quantidade de biogás no primeiro compartimento é maior do que no segundo, que é maior do que no terceiro, né? Então, nesse terceiro, ele vislumbra mais a questão do polimento do que propriamente a remoção, né, e a produção de biogás. Tá? Então, o reator anaeróbico compartimentado, ele tem essa coisa, né? Essa hidráulica. Esse fluxo ascendente vem para o fundo, entra em contato, fluxo ascendente vem para o fundo, entra em contato, e aqui vai para a bateria de reatores, né, aeróbios do tipo filtro biológico aerado submerso. Então, esse filtro biológico, por ele ser aeróbio, né, então o filtro aerado, se tem um compressor de ar oxigenando o líquido, e esse oxigênio dissolvido no líquido é que vai ser usado pelos micro-organismos aeróbios que vão degradar a matéria orgânica, que vão nitrificar, né, etc, etc, e desta forma melhorando a qualidade físico-química do efluente. A qualidade microbiológica tem uma baixíssima eficiência de remoção nesses sistemas biológicos de alta taxa, mas felizmente ao final se tem um processo de desinfecção à base de cloro que ajuda bastante, né, ao enquadramento dos requisitos microbiológicos. Isso aqui que vocês estão vendo são os filtros que vão promover, né, a filtração terciária, tá? E muitas vezes a gente tem também a questão da cloração, né, que não está aparecendo aqui nessa figura. Bom, com isso, né, nesse edifício se tem um consumo de água, né, de cerca de
31,2 metros cúbicos por dia, que provém ali uma economia de 25% a 30% no consumo de água. Então, essa ETAC, essa estação de tratamento de água cinza, ela sai, o esgoto entra deste modo aqui, olha. E aqui vocês podem observar a capacidade de clarificação ao longo dos vários processos de tratamento de esgoto. Após o RAC, o reator anaeróbico compartimentado, após o filtro biológico aerado submerso, né? Obviamente após a unidade de decantação, após a filtração terciária e após a cloração, tá? E aqui o efluente aqui fornecido ao vaso sanitário, tá? Obviamente que esses aspectos sobre a viabilidade econômica ou não do sistema de reuso vai ser dependente de vários aspectos, como a gente falou, do custo da água, do custo do tratamento de esgoto, do valor de investimento da tecnologia implantada no condomínio, os custos inerentes à operação desse sistema de tratamento implantado, né? Então, todos esses aspectos irão interferir, custo da energia elétrica, enfim, todos esses aspectos ali de custo de implantação, operação e manutenção irão interferir nesse payback, nesse tempo de retorno do investimento que foi realizado ali para aquele condomínio. Então, obviamente que um condomínio, assim como um empresário, como um gestor de uma companhia de saneamento, a preocupação com o meio ambiente realmente é algo a se considerar. Mas o que importa são os números. A gente tem que mostrar que o sistema é viável economicamente, que vai ser interessante para o condomínio aquele investimento inicial. Então, o que a gente avalia no final das contas, né, fazendo essa análise de viabilidade econômica e financeira, é onde a gente vai colocar os custos aqui, ó, e quais são os benefícios, quais são as economias, no final das contas, né, que o condomínio vai ter ali todo mês, e multiplicando por 12, obviamente, cada ano. E aí a gente vai fazer um estudo como esse aqui, né, de viabilidade. Ou seja, no final das contas, né, esse é apenas um dos estudos, né, uma das análises. Portanto, a gente coloca aqui um valor negativo no ano zero, onde esse investimento será realizado, né, ou seja, o condomínio vai aportar, nesse caso aqui, 150 mil, 170 mil, para a construção da estação de tratamento de água cinza e, obviamente, com aquelas economias mensais, a gente vai plotar isso no tempo e no momento em que esse investimento cruza o eixo aqui do X, né, significa dizer que o investimento já foi pago. E a partir daí, tudo é lucro para aquele investimento. Então, obviamente que se o meu tempo de retorno vai aumentar ou vai diminuir, isso é um elemento extremamente importante nessa tomada de decisão. Nesse caso aqui, né, para esse exemplo que eu dei, houve um payback, né, um tempo de retorno de 8,5 anos para esse investimento realizado. Obviamente, considerando aí alguns aspectos de poupança, de inflação e tal e tal. Tá? Então, a gente tem que realizar corriqueiramente esses estudos de viabilidade econômica e financeira para mostrar para os nossos clientes que aquele investimento de fato é interessante ali para a indústria, para a companhia de saneamento, para o hotel, né, para o empresário, para o síndico, que vai levar para uma assembleia, porque isso
é o que, no final das contas, vai ser o elemento mais importante nesse processo de implementação ou não de um projeto de reuso. Tá? Então, aqui é o conceito da economia circular, que a gente está demonstrando que há uma viabilidade que é interessante para o condomínio. Então, todo investimento, quando ele é abaixo de 10 anos, por exemplo, é um investimento considerado atrativo, né, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Tá? Bom, esse aqui é um outro edifício, também lá em Vitória, uma grande contribuição de um grande colega, engenheiro, muito querido, professor Ricardo França Gonçalves, né, que vem implantando vários sistemas de tratamento de esgoto e reuso no Brasil e fora do Brasil, né, e que, de fato, impulsiona muito essa questão do reuso predial. Tá? Então, nesse caso aqui, é outro edifício em Vitória, edifício Luiz Nogueira, outra contratante, essa aqui são as dados de população, vazão, e observe que a rota tecnológica é a mesma, né, que foi implantada em outros sisteminhas. Tá? Isso aqui é um fruto de vários estudos, várias análises de tecnologias de tratamento. Então, essa, segundo o professor Ricardo, né, é o que vem dando o maior retorno, sob o ponto de vista de garantia de eficiência, garantia de atingimento de determinadas qualidades requeridas ali para o efluente ser reutilizado, né, e aspectos também ligados à questão de retorno financeiro. Tá? Portanto, o reuso aqui vai ser também bacias sanitárias em irrigação. E, no final das contas, né, gente, o que a gente vislumbra com o projeto é termos mais oferta de água no condomínio, obviamente, que isso ajuda bastante no tocante a decisões, especialmente quando o condomínio está se deparando com tarifas de contingência, tarifas realmente muito mais altas, que podem, de uma certa forma, onerar os custos mensais do próprio condomínio. Então, a ideia por trás disso é da gente ter um sistema flex, ter uma outra caixa d'água, onde a gente consiga ter a água fornecida pela companhia de saneamento. Essa água vai ser a que vai abastecer os chuveiros, os lavatórios, os tanques de lavar roupa, etc, etc. Vai se gerar água cinza. Essa água cinza, ela vai ser tratada separadamente, vai ser bombeada para um segundo reservatório, né, um condomínio flex aqui. Quando o condomínio quer operar com água de reuso, maravilha. Caso contrário, há uma interligação, né, entre essa água daqui com esse outro reservatório, a partir do qual a gente vai fazer a descarga dos vasos sanitários. Então, o condomínio ele tem essa oportunidade, né, de decisão. Eu estou precisando usar, eu quero, a água está de boa qualidade para o meu sistema de reuso, maravilha, estou reutilizando. Quando não está tendo algum tipo de reclamação, aí faz a ligação do sistema da água com, né, aqui para o abastecimento do vaso sanitário, e aí no momento em que se normaliza, volta. Tá aplicando tarifa de contingência, volta. E assim, o próprio condomínio tem algo a mais, né, ali para suas estratégias de uso racional de água em nível da edificação. Isso aqui é o sistema de tratamento. Do mesmo jeito, né? Até aqui tudo eu já falei. Fornecimento de oxigênio, recirculação do lodo, adensamento e digestão do lodo. Lodo excedente vai para um reservatório de acúmulo de lodo e de tempo em tempo vem um caminhão limpa-fossa e faz o esvaziamento desse tanque de acúmulo de lodo. O efluente daqui passa por uma filtração terciária ou um clorador, e aí vem, né, depois da cisterna,
vai ser bombeado lá para o reservatório superior. Isso aqui é uma vista, novamente, dos módulos. Isso aqui é uma vista do meio suporte. Como eu falei, o conduíte cortado, esses conduítes elétricos que a gente utiliza para proteger os cabos elétricos, os fios, etc. A gente corta cerca de 5 centímetros. E depois disso, 3 a 5 centímetros. Depois disso, a gente joga, né? Não, 5 centímetros não, aqui tá muito. Ou tá muito, né? Então, cerca de 3 centímetros, mais ou menos. E aí a gente joga essa quantidade de meio suporte aqui, que é onde vai haver o crescimento microbiano aderido a essas superfícies aqui do meio suporte, nos interstícios também, muitas vezes aqui, com crescimento em suspensão, e desta forma, com a oxigenação, etc., etc., é que a gente vai removendo o que não foi removido nos tanques anaeróbios compartimentados, no reator anaeróbio compartimentado, e também produzindo a água com características de turbidez, de redução de cor, compatíveis aí com os padrões de reuso. E, por fim, o exemplo aqui da Petrobras, que foi utilizado um sisteminha de reuso lá para a Universidade de Petrobras, também com módulos pré-fabricados aqui, vocês estão vendo aqui os módulos, os tanques, mesma coisa, pré-tratamento, rack, F-base, decantador lamelar, filtro de areia, seguido de desinfecção. E todos os sisteminhas aqui, né, da filtração, da processo de controle, automação e controle, desinfecção, sistemas de oxigenação, tá? E assim vai. Nesse caso aqui, dupla filtração, né? Na filtração terciária, uma filtração ascendente, seguida de uma filtração descendente, tá? E assim vai. E outra, na sede da Petrobras, para essa população de 3 mil funcionários, essa vazão e essa concepção aqui do sistema de tratamento, pré-tratamento, rack, F-base, decantador lamelar, filtro de areia, carvão ativado, mais todo o processo de automação. E nesse caso aqui, é um reuso de esgoto para alimentação das bacias sanitárias, da irrigação aqui de uma grande área verde, umectação de vias, por exemplo, essa aqui para diminuir o lançamento de material particulado, etc., etc., né? E também utilizado nas torres de resfriamento aqui dos sistemas de refrigeração, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a água potável, que é utilizada para essas finalidades aqui, vai para a estação de tratamento de esgoto. Essa estação de tratamento de esgoto produz a água de reuso, que é usada, né, para essas finalidades aqui, acrescidas da umectação de vias, que não está aqui. Isso aqui é uma vista do sistema de tratamento. Vocês estão vendo que são módulos pré-fabricados, existem em fibra de vidro, por exemplo. Tem toda uma parte de equipamento, de bombas, de medidores de nível, de medidores de oxigênio, de sopradores, de difusores, né? Então, toda essa parte, vocês estão vendo que um projeto de reuso, ele tem toda uma parte hidrossanitária, toda uma parte da própria estação de tratamento, com equipamentos, com peças, etc., etc., e tem toda a parte do bombeamento, das tubulações, que vão fazer com que essa água de reuso chegue para as diversas finalidades previstas. Nessa parte agora, eu queria que a gente compreendesse um pouquinho mais, até porque a gente tem essa turma bem heterogênea em termos de formação. Eu queria discutir um pouquinho mais como esses esgotos ali das edificações, quando a gente não está pensando, por exemplo, num projeto de reuso em nível de edificação, mas quando a gente está pensando num projeto de reuso
junto a uma estação de tratamento de esgoto sanitário, por exemplo. Então, esse esgoto ele vai ser transportado ali das residências até a estação de tratamento. Vai haver um enquadramento para os padrões que eu quero para esse efluente que eu vou reutilizar. E aí, depois disso, uma vez mais, tem todo um conjunto ali de tubulações, de estações elevatórias, que vão fazer com que esse esgoto chegue, por exemplo, na indústria, vão fazer com que, por exemplo, esse esgoto chegue num sistema de irrigação, por exemplo, microaspersão, ou gotejamento, ou suco, como vocês vão ver com o professor Ronaldo. Mas é importante que a gente compreenda um pouquinho mais como esses esgotos que vão ser reutilizados vão, de fato, chegar na unidade que vai pegar esse esgoto bruto e vai deixar com qualidade compatível para um dado fim que eu vou ter para aquela água residuária tratada. Então, no final das contas, né, a gente compreende que esgoto ele é 99,9% de água e 0,1% de sólidos. Como a gente não consegue fazer a separação, a gente transporta esses compostos, né, esse esgoto bruto, até a estação de tratamento. Então, no final das contas, o ciclo da água, a gente está pegando a água que é usada na cidade, o esgoto que é gerado e que é transportado aqui a partir do sistema de esgotamento sanitário para a estação de tratamento de esgoto. E aqui, ao invés de a gente ter esse lançamento nesse corpo de água, a gente pode pensar nesse esgoto tratado para várias outras finalidades, as quais vão depender da modalidade de reuso que a gente esteja pensando. Então, por exemplo, se eu vou fazer o uso do esgoto tratado aqui, nessa água de reuso para irrigação, onde é que vai ser? Aqui, vai ser aqui? Existe área para isso? A quantidade de esgoto que eu vou ter é suficiente para a área que eu quero? Ou eu tenho esgoto em excesso em relação à área que eu disponho? Se for esse excesso, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse esgoto excedente no rio? Por exemplo, se é por aqui e está chovendo, o solo já não precisa de esgoto, já está na sua capacidade ali de umidade. Esse esgoto vai ser lançado no rio, vai para outro canto. Então, a gente precisa, no final das contas, né, ter todas essas ideias sobre o que a gente vai fazer com essa água de reuso. E para isso, obviamente, que a gente precisa ter ali um estudo de balanço hídrico. E esse balanço hídrico, muitas vezes, distribuído ali ao longo do ano. Por quê? Porque o balanço hídrico é dependente, obviamente, dessas variáveis, especialmente no caso do projeto de reuso em irrigação, dessas variáveis climatológicas, que muitas vezes interferem nessa demanda, né, necessária ali para os projetos de reuso em irrigação, por exemplo. Ou, nesse caso aí, quando não é, aí eu vou jogar em excesso mesmo, e aí vai servir para recarga de aquífero. Então, assim, todos esses aspectos precisam ser claramente definidos no momento da concepção da estação de tratamento de esgoto e do projeto de reuso como um todo. Então, no final das contas, né, esse meu esgoto que está chegando aqui nas casas, ele é transportado como conduto forçado, né, pressurizado, ao passo que, na maior parte das vezes, esse transporte daqui para cá acontece de maneira gravitária, certo? A exceção, obviamente, quando a gente está utilizando uma estação elevatória, a exceção, por exemplo, num sifão invertido, enfim. Né? Mas a maior parte do transporte desse esgoto até a estação de tratamento, em relação a quilômetros de rede,
se dá de maneira gravitária. Esse esgoto está chegando nessa tubulação que passa na calçada ou na faixa do pavimento. Essa tubulação é uma tubulação normalmente de 150 milímetros, que vai aumentar à medida em que a capacidade hidráulica não permite mais, né, a utilização de 150 milímetros, e vai para 200, 250, 300, até 400 milímetros em PVC, e depois disso a gente tem que utilizar outro material. E dentro da residência, dentro da edificação, tem todo um conjunto de tubulações, de caixas, que vão fazer com que esse esgoto gerado acabe chegando aqui na via, na tubulação pública de coleta de esgoto. Se eu estou pensando, por exemplo, no reuso em nível da edificação, então é diferente. Eu tenho que promover, né, o tratamento do esgoto, e daí eu vou ter o reuso desse esgoto tratado. Então é diferente desse sistema que eu estou mostrando para vocês. Portanto, tudo isso aqui diz respeito ao sistema hidrossanitário da edificação, da casa, do apartamento, do hotel, da indústria, né? Então a gente tem, no final das contas, quando temos a separação de correntes, água cinza no canto, a água de reuso abastecendo a bacia sanitária, a gente tem um hidrossanitário diferente, que é para correntes segregadas, tá? Então é diferente desse hidrossanitário que eu estou mostrando, que são para correntes não segregadas. É o típico dos sistemas de esgotamento sanitário das edificações e também de coleta, transporte e tratamento de esgoto no Brasil. O nosso sistema de transporte de esgoto é do tipo separador absoluto. Significa dizer que a rede coletora de esgoto é diferente da rede de coleta das águas pluviais. E aí, esse sistema coletivo, ele é composto dessas tubulações, é composto de estações elevatórias, bombas, que são colocadas para transpor ali o esgoto de uma cota mais baixa para uma cota mais elevada, ou muitas vezes fazer com que esse esgoto chegue até a estação de tratamento, quando eu não consigo fazer isso de maneira gravitária, ou muitas vezes fazendo com que o esgoto que chegou na estação de tratamento consiga atingir uma determinada cota dos reatores ali, a partir dos quais todo o fluxo na estação de tratamento se dará de maneira gravitária. Eu posso utilizar uma estação elevatória muitas vezes simplesmente para elevar de um PV para outro PV imediatamente após, para eu evitar grandes escavações no momento ali do projeto, né? Então, todo projeto ele tem esse microsistema, essas redes diversas aí, esses órgãos acessórios, né? Normalmente postos de visita, que são as unidades que são previstas para as mudanças de direção, para a introdução dos equipamentos que vão realizar a manutenção nas redes coletoras, eliminando o óleo, a gordura, os detritos que acabam se acumulando ali na rede coletora ao longo da vida operacional. Então, essas manutenções preventivas e corretivas são extremamente importantes para a garantia, né, do atingimento ou da operação dos coletores dentro dos aspectos hidráulicos de que foram concebidos durante o projeto. Tá? Então, no final das contas, eu vou ter ali um conjunto de tubulações que vão fazer com que o meu esgoto chegue na estação de tratamento. As ligações das várias casas, a rede coletora secundária, que encaminha para uma rede coletora principal, ou várias redes coletoras principais, conhecidas como coletores tronco.
Os coletores tronco, por sua vez, encaminham os esgotos para tubulações maiores, os interceptores, e esses interceptores encaminham diretamente para a estação de tratamento, ou muitas vezes geram ali emissários, diâmetros ainda muitas vezes maiores, se esses emissários conduzem os esgotos por gravidade, ou muitas vezes tem uma mudança no diâmetro ali, porque a gente vai muitas vezes utilizar uma estação elevatória, onde vai haver uma migração desse transporte do fluido como conduto livre para o transporte do fluido como conduto forçado. Tá? Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, se eu coloco uma estação elevatória aqui, pegando o esgoto do interceptor, às vezes eu saio de 1000 milímetros aqui do interceptor para 700 milímetros, para 600 milímetros, simplesmente por causa da mudança do regime hidráulico de conduto livre para conduto forçado. Então, se eu mudo o regime hidráulico, eu mudo a forma como eu vou fazer o dimensionamento dessas tubulações. Bom, e aí chegou na estação de tratamento, e aí eu vou aplicar um conjunto de tecnologias de tratamento para a garantia, né, para produzir uma água de reuso. Essas tubulações em nível da edificação são exatamente os vários drenos aqui, ralos, caixas sifonadas, tubulações provenientes dos diversos aparelhos utilizados ali nos banheiros, na cozinha, nos ralos existentes aí em áreas, etc. Ou seja, nos pontos de geração de esgotos. Tá? Então, tudo isso é coletado quando eu não tenho um sistema segregado, né? Quando o meu sistema é não segregado. Então, junta tudo aqui, ó. Chega aqui embaixo e daqui se junta tudo, unindo ali vários banheiros, etc, etc. E esse esgoto finalmente chega lá no tubo. E aí vai por gravidade, né? Fazendo com que o meu esgoto chegue lá na estação de tratamento. Isso aqui é apenas para mostrar toda a instalação hidrossanitária, fazendo com que, né, o meu esgoto chegue lá no coletor principal, né, ali colocado, né, coletor secundário colocado na via pública ou no passeio. Tá? Quando eu tenho um apartamento, quando eu tenho um prédio, o projeto hidrossanitário ele obedece a isso que vocês estão vendo, né? Ou seja, eu tenho uma tubulação vertical chamada de tubo de queda, que vai fazer com que o banheiro, por exemplo, do andar X encaminha o esgoto para cá, que vai se juntar com o mesmo banheiro situado no andar inferior, que vai para cá, juntando, quando chega lá embaixo, a gente faz a junção desses vários tubos de queda, fazendo com que finalmente os esgotos cheguem aqui na via pública. A partir, né, dessa chegada, todo o transporte se dará de maneira gravitária. Tá? Então, outra vista aí dessa questão, obviamente, quando a gente está pensando num sistema de reuso em edificação, por exemplo, é diferente disso que eu estou mostrando. Aí eu vou ter toda essa coleta da água cinza, vai lá para baixo, trato, bombeio para outra caixa d'água, e eu tenho toda a coleta da bacia, né, um tubo de queda específico para a bacia sanitária. Né? Então, por quê? E a alimentação também é diferente. Porque a alimentação vai ser com água de reuso, ou não, mas e a saída dali vai encaminhar não para a estação de tratamento de água cinza, mas vai encaminhar para outra parte, ou uma outra estação, ou diretamente para a rede coletora de esgoto. Essa tubulação ela é colocada em um determinado local, que vai variar conforme o tipo de tubulação que existe aqui no pavimento ou na calçada, né? Rede de drenagem, rede de abastecimento de água, rede de gás, rede de telefonia, rede de cabeamento elétrico, quando a mesma é enterrada, e assim sucessivamente. Portanto, esse local aqui, assim como na vertical, né, vai depender se vai ser colocado aqui, assim como
dessas outras redes existentes que nós chamamos de interferentes, tá? E aí, finalmente, o esgoto das várias edificações vai chegar aqui na estação de tratamento a partir desses tubos que eu falei, a partir de estações elevatórias e a partir de órgãos acessórios ou postos de visita, por exemplo, que são colocados nas mudanças de direção e no início ali da rede. Então, por exemplo, esse aqui, a setinha está vindo para cá, esse aqui está vindo para cá e está saindo para cá. Portanto, toda e qualquer mudança de direção, há necessidade da colocação de um órgão acessório, por exemplo, de um posto de visita. Significa dizer que eu posso, eventualmente, né, substituir esse posto de visita por outros órgãos acessórios, né, por exemplo, por um TIO, que é um tubo de inspeção e limpeza, que a norma permite, com obedecendo a alguns requisitos, mas a gente pode pensar de uma forma mais geral para essa disciplina, né, como a colocação de postos de visita, que são os mais comuns, que eles viabilizam, como eu falei, a descida do operador, que eles viabilizam também a entrada dos dispositivos, das tubulações que vão realizar a limpeza ali no coletor de esgoto. Tá? Então, um posto de visita, eu vou mostrar já para vocês como é que é o jeitão dele. Como eu falei, né? Em muitas situações, eu preciso colocar uma estação elevatória. Essa estação elevatória, ela tanto pode ser colocada a montante da estação de tratamento de esgoto, em outras palavras, elas são estações elevatórias de esgoto bruto, ou elas podem se situar a jusante da estação de tratamento, chamadas de estações elevatórias de esgoto tratado, ou muitas vezes estações elevatórias de água de reuso, por exemplo. Como é que funciona uma estação elevatória? Simplesmente eu vou ter um local onde o esgoto ele vai se acumular e ele vai operar em um determinado nível mínimo e nível máximo. Nesse sentido, né, quando o meu esgoto chega nesse volume aqui, nesse poço, nós chamamos esse poço de poço de sucção. Então, o poço de sucção, anteriormente à entrada do esgoto bruto, muitas vezes tem um cesto coletor de detritos, como esse que vocês estão vendo, ou, a depender do porte da estação elevatória, existe a colocação de uma estação, de todo um tratamento preliminar junto à estação elevatória, com gradeamento, com desarenação, etc, etc. Então, a minha bomba, que vai ser o meu elemento, que vai fazer com que o esgoto saia de uma cota mais baixa e vá para uma cota mais alta, isso se aplica, por exemplo, numa casa, num poço, né? Um poço é uma bomba que a gente tem ali bombeando a água para uma caixa d'água, bombeando a água, pressurizando para uma determinada finalidade, né? Mas eu tenho uma bomba normalmente ali atrelada a um poço, né? Então, um poço de sucção, numa estação elevatória, é o mesmo princípio. O esgoto vai chegar aqui, e aí, no final das contas, o que eu vou ter dentro desse poço de sucção é o seguinte, ó. Imagina que o esgoto está chegando aqui, ele tem uma altura mínima aqui, onde a bomba vai ficar, por exemplo, quando a bomba está em contato com o esgoto. Tá? Vamos colocar ela para cá, que é melhor, tá? Bombinha para cá. Aí tem uma altura mínima para a bomba não trabalhar seco e queimar, superaquecer e queimar, ou entrar ar, né? Causando cavitação. Aí tem um nível mínimo e tem um nível máximo. Então, uma estação elevatória é o seguinte, ó, a bomba parou. O que é que vai acontecer com esse nível aqui? Ele vai aumentar, né? A bomba vai parar quando a cota atinge esse nível mínimo.
com o sensor de nível que a gente coloca. Aí está chegando esgoto aqui, ó. Esse nível vai aumentar. Chegou no nível máximo aqui, ó, que também é um sensor de nível, vai haver um comando que essa estação elevatória vai trabalhar. Como a vazão de retirada é maior do que essa vazão de entrada, o diferencial aqui vai ser que isso aqui vai diminuir. Chegou no nível mínimo, ela para. Chegou no máximo, ela liga. Nível mínimo para, e assim sucessivamente. Então, uma estação elevatória, ela tem esses elementos. Uma bomba, tem unidades de automação ligadas ali ao liga e desliga da bomba. Tem unidades que vão ser responsáveis pelo pré-tratamento ali do esgoto, para evitar que chegue sólidos grosseiros ali que venham a entupir a bomba, que venham a danificar os elementos hidráulicos da bomba, como o rotor da bomba, certo? As palhetas da bomba, e assim sucessivamente, tá? Isso aí a chegada desse esgoto quando chega por gravidade, quando existe cota, obviamente quando a estação está abaixo da retirada do esgoto e do transporte do esgoto gravitário, mas quando a gente não tem essa possibilidade, a gente usa muitas vezes uma estação elevatória, fazendo o transporte diretamente para a estação de tratamento ou bombeando o esgoto para um determinado local, a partir do qual esse transporte se dará de maneira gravitária. Então, a função da estação elevatória é essa. A depender do porte da estação de tratamento, de esgoto bruto ou de esgoto tratado, a gente tem esses elementos aqui. Uma cerca de proteção, o posto de sucção, que está aqui abaixo, que vocês não estão vendo, uma casa de operação, e muitas vezes, quando eu opto para a minha bomba não ficar em contato diretamente com o esgoto, quando é uma estação elevatória de poço seco, eu tenho as minhas bombas colocadas dentro dessa casinha, por exemplo, com todas essas peças hidráulicas, registros, válvulas de retenção, juntas de desmontagem, ampliações, reduções, enfim, né? Todas essas peças que vão fazer com que o meu esgoto ele atinja uma determinada cota de projeto, que pode ser uma cota na estação de tratamento, por exemplo, ou pode ser quando eu uso uma estação elevatória para uma água de reuso. Quando eu pego, por exemplo, um esgoto, uma água de reuso e jogo para um polo industrial, eu estou fazendo esse bombeamento por meio de estações elevatórias, né, de água de reuso ou de esgoto bruto, por exemplo, como a gente está mostrando. Tá? Isso aqui é uma vista. Quando a bomba é do tipo submersível, o nível mínimo, o nível máximo aqui, né, por exemplo, e o nível de alerta. Portanto, vocês estão vendo aqui que o nível de alerta é atrelado a um extravasor. Isso é no momento que as bombas derem problema, que não tem muitas vezes grupo gerador, quando o grupo gerador não é acionado por algum problema. Então, a operação da bomba vai ser isso. Ó. Nível mínimo, ela para. Nível máximo, ela liga. Nível mínimo para, nível máximo, ela liga. E ela fica alternando entre um e outro aqui, para que todas estejam sempre trabalhando. Então, em um primeiro ciclo, trabalha essa, depois ela fica de reserva e essa trabalha. Que depois vai ficar de reserva e essa trabalha. Que depois vai ficar de reserva e essa trabalha. E assim fica se alternando na medida em que essas alturas mínima e máxima, né, de operação elas são alcançadas. Tá? Isso aqui é uma vista, uma construção de uma estação elevatória, por exemplo. Pode ser construída em concreto, com forma, pode ser construída em anel pré-moldado, como essa aqui, né, que vocês estão vendo, que muitas vezes é a mesma forma de construção dos poços de visita. A estação de tratamento de esgoto, né? Como eu falei, existem várias tecnologias que podem ser aplicadas
para a produção de água de reuso, tá? Que a gente vem utilizando grandemente processos biológicos para remoção da maior parte da carga poluidora e a parte da desinfecção, quando não pode ser realizada de maneira natural, é realizada de maneira artificial, ou por meio de cloro, ou por meio de radiação ultravioleta, etc, etc. E a depender da qualidade, dos usos que eu vá querer dar para aquela água, eu posso fazer uso de outros métodos de tratamento de esgoto. Métodos mais físicos, como a filtração, né, em meio de areia, por exemplo, né, ou utilizando membranas aí de ultrafiltração, microfiltração, osmose reversa, etc, né? Então, todas essas são as possibilidades para a produção da água compatível com determinado uso que eu queira dar. Esse tratamento, ele pode ser realizado de maneira centralizada ou de maneira descentralizada, e isso depende muito, muitas vezes, esse tipo de arranjo, de noção do tratamento que vai interferir no tipo de reuso que eu vá poder realizar. Porque, uma vez mais, se eu, muitas vezes, concentro o tratamento em uma determinada estação e eu não tenho o que fazer com aquela grande quantidade de água de reuso, eu vou, muitas vezes, estar perdendo um bocado de recurso hídrico, né? Obviamente que ele pode retornar ali para o rio, etc, etc, mas muitas vezes eu estou perdendo potencialidades, porque muitas vezes a minha demanda de água está a montante daquele ponto de lançamento e não a jusante. Portanto, todos esses aspectos, né, eles devem ser considerados nesse processo de tomada de decisão. Ok? Esses são os principais blocos de tratamento de esgoto, conjunto de lagoas de estabilização e suas variantes, lagoas anaeróbias, facultativas, de maturação, de polimento, de alta taxa, etc. Lagoas aeradas aeradas facultativas ou lagoas aeradas de mistura completa, seguidas de lagoas de decantação, sistemas de disposição no solo, como os wetlands construídos, com os métodos de disposição do tipo infiltração rápida, infiltração lenta, né? Várias possibilidades aí. Os reatores anaeróbios, como os reatores UASB, atrelados normalmente a sistemas aeróbios de pós-tratamento, sistemas de lodos ativados e suas variantes, e os reatores aeróbios com biofilmes, como a gente acabou verificando ao longo aí da minha apresentação anterior, várias dessas possibilidades, né? Reatores anaeróbios do tipo compartimentado, seguido de filtros biológicos aerados submersos, né? Que não deixa de ser um reator aeróbio com biofilme. Tá? Portanto, essa escolha da rota tecnológica, dos arranjos, etc., etc., é algo bem complexo, né? Que, obviamente, que foge ao escopo da presente disciplina. Tá? E os órgãos acessórios, que são, como eu falei, os órgãos, os elementos do sistema de esgotamento sanitário que são utilizados ali no início da rede, nos pontos de mudança de direção, para exatamente propiciarem, viabilizarem a questão da manutenção preventiva e corretiva. Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo esses postos de visita muitas vezes, eles são colocados de maneira intermediária, né? Vocês estão vendo que aqui não tem uma mudança de direção. Mas para trechos muito extensos, imagine que isso aqui fosse 1 quilômetro. Como é que eu ia fazer a limpeza desse 1 quilômetro de tubo? Portanto, a norma, ela recomenda valores da ordem, né? Ou os livros textos recomendam valores da ordem de 80 a 100 metros para a colocação como limite, né, ali máximo, para a colocação de postos de visita. Portanto, nesse caso aqui, se a gente define como 100 metros o máximo, eu teria aqui a colocação de um
conjunto de unidades, de maneira que uma distância daqui para cá não exceda 100 metros, de maneira a viabilizar, né, a limpeza. Ou seja, se eu tenho 100 metros, eu posso limpar 50 metros a partir desse poço de visita e os outros 50 metros a partir desse outro poço de visita. E assim sucessivamente. Tá? Então, um poço de visita ele é constituído de uma tampa, essas que a gente consegue observar nas vias públicas. Essa tampa ela é colocada em cima de uma laje ou em cima de algo que lhe dê uma boa sustentação, né? Por exemplo, uma cinta de concreto colocada aqui ao final. E aí eu tenho duas possibilidades. Para PVs menos altos, né, mais rasos, vamos chamar assim, eu não tenho essa divisão entre chaminé e balão. É como se eu tivesse o balão, ele indo até o pavimento. E aqui eu confecciono uma laje e coloco uma tampa. Quando eu tenho PVs mais profundos, a norma ela recomenda a colocação, né, dessas duas unidades. Uma que nós chamamos de chaminé, que é o trecho mais afunilado, e uma que nós chamamos de balão. E aí, quando o operador vai fazer a manutenção, ele abre essa tampa, é feita uma exaustão dos gases aqui, dos poços de visita, ele desce aqui pela escadinha e aí coloca as tubulações aqui para fazer a manutenção, a limpeza, a remoção dos detritos, da gordura, do óleo, que eventualmente se acumulam aí nessas tubulações. E isso aqui é mostrando a construção, né, desse poço de visita, a colocação aqui da chaminé, a colocação aqui da tampa, depois esse pavimento aqui vai ser recomposto, tem todo um reaterro aqui para a colocação, a confecção do órgão acessório do poço de visita. Tá? Isso aqui é apenas para mostrar as dimensões. Normalmente essa chaminé tem 60 centímetros e o balão tem no mínimo 1 metro. Ele varia de 1 a 1,20 m, normalmente, né? Esse balão. Então, vai de 1 a 1,20 m, sendo afunilado para 60 centímetros. Tá? Isso aqui é uma vista do posto de visita no momento da colocação da tubulação para viabilizar a questão da limpeza ali do posto de visita do trecho. Tá? Algumas vezes o posto de visita é substituído por esse órgão acessório que é o TIL, tubo de inspeção e limpeza. Ele é parecido com o posto de visita, só que ele não permite a descida. Então é como se fosse uma chaminé profunda. Né? Então a chaminé de 60 centímetros ela vai até a cota que eu preciso ali para o recebimento da tubulação e para a saída da tubulação, por exemplo. Ou muitas vezes o recebimento de 2 tubulações, né? E a saída de uma tubulação. Então, um tio, ele tem esse mesmo elemento, tampinha, essa lajezinha superior, né, para a tampa não descer, todo um elemento que pode ser anel pré-moldado ou confeccionado em concreto, normalmente anel pré-moldado, ou algumas vezes essas unidades são pré-fabricadas. Por exemplo, a Tigre comercializa tio, a Amanco, os fabricantes aqui de tubulação em PVC. Tá? E aí, no final das contas, a gente vai ter a nossa redezinha aqui, as ligações, os coletores secundários, né? Esse aqui, né? Coletor secundário, junta com esse coletor secundário, vem para cá. As ligações aqui das casas com a rede pública, né? O ramal predial. Aqui dentro da casa é o coletor predial. E aí faz com que esse esgoto chegue finalmente lá na estação de tratamento. Nessa primeira parte, eu vou me focar nos aspectos físico-químicos, pelo menos algumas coisas mais gerais. Para quê? Para quando eu passar uma atividade para vocês sobre
um estudo das principais legislações, dos principais valores reportados aí em alguns guias da EPA, da Fiesp, do painel Interáguas, enfim, né? Para que vocês saibam minimamente do que se trata cada um desses parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água de reuso. Então, a ideia é que vocês sejam aptos minimamente a entender se é um parâmetro físico, químico, para que serve, tá? Da onde se origina uma determinada característica ali daquela água residuária. Então, essa é a minha finalidade, tá bom? Bom, então a gente já viu, né, que esses esgotos eles são compostos basicamente de água, e essas impurezas, né, esses sólidos presentes, essas impurezas, a gente tem uma separação dessas impurezas que conferem determinadas características físicas, químicas e biológicas àquelas águas residuárias. E que, obviamente, vão estar presentes também nos guias de reuso. Muitos desses parâmetros. Ou pelo aspecto mais de aparência, ou pelo aspecto mais de garantia da garantia sanitária de quem vai utilizar aquela água de reuso, ou os operadores ali daquele projeto de reuso, etc, etc. Ou, muitas vezes, né, esses parâmetros estão previstos lá nas legislações mais ligadas aos aspectos, como eu falei, mais agronômicos, de acúmulo de determinados compostos no solo, por exemplo, né? Alguns compostos acabam se acumulando com mais facilidade, outros têm uma grande capacidade de lixiviação. Então, esses aspectos eles são importantes que a gente compreenda, né, no tocante a essa parte mais físico-química microbiológica. Então, as características físicas, elas são distribuídas ou são definidas, né, pelos sólidos presentes e pelos gases presentes. Esses sólidos, por sua vez, eles vão variar conforme o tamanho da partícula. Então, se a gente pensa por exemplo, nos compostos causadores de cor, normalmente eles estão atrelados mais à fração dissolvida. São ácidos orgânicos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que estão ali, muitas vezes, conferindo cor ao esgoto. E estou falando de esgoto sanitário, tá? Se a gente está falando de esgoto industrial, é outra coisa. Pode ser um corante, pode ser um pigmento, etc, etc. É outra coisa. Se eu tenho ali sólidos que têm e esses sólidos dissolvidos são os menores sólidos dentro desse espectro ali de classificação entre suspenso, coloidal e dissolvido. Os suspensos são aqueles sólidos, por exemplo, advindos aí de resto de material, de resíduo de alimento, né? Areia, muitas vezes, dependendo do tamanho da partícula, material mais grosseiro. Então, esses sólidos estão em suspensão. Por que essa categoria é importante? Porque muitas vezes, se eu estou projetando um sistema de reuso por gotejamento, eu tenho que garantir que na água de reuso os sólidos em suspensão estejam muito baixos, né? A concentração de sólidos em suspensão esteja baixa, porque senão vai haver uma colmatação e entupimento dos meus sistemas de gotejamento. E eu tenho um material, né, ou uma fração intermediária entre essas duas frações que eu mencionei anteriormente, que é a fração coloidal. Tá? Esses gases aqui presentes são gases advindos ali da circulação
de oxigênio, por exemplo, nas tubulações de esgoto. São gases advindos, por exemplo, da geração de H2S na tubulação, de metano, de amônia, eventualmente, a depender do tipo de composto, né, de aminoácido presente, né, ali, certo? Que vão ser formados após a hidrólise ali das proteínas. Então, tudo isso, no final das contas, vai conferir uma determinada característica física ali para a minha água residuária. E, obviamente, após o tratamento, eu vou ter também a permanência de muitos desses elementos no esgoto tratado na água de reuso. As características químicas, que são definidas por compostos orgânicos e inorgânicos presentes. Né? Então, um composto orgânico que contém carbono, por exemplo, material fecal, resto de alimento, etc., etc., né? Muitos compostos orgânicos presentes ali nas diversas operações domésticas, né? Presentes em sabão, por exemplo, em detergente, em sabonetes, em produtos de higiene pessoal, né? Então, todos esses compostos conferem determinadas características orgânicas. E a gente tem também algumas características inorgânicas, advindos aí, por exemplo, né, às vezes do processo inicial de tratamento de esgoto ali, liberando alguns compostos inorgânicos, né? Ali, por exemplo, quando eu libero uma molécula de amônia, eu já tenho um composto inorgânico. Ou muitas vezes com a presença de nitrito, de nitrato, de sulfato, né? Vários cátions e vários ânions presentes ali que estão dentro desta categoria de características químicas. Por exemplo, cálcio, magnésio, né, sódio, todos esses cátions aí presentes, que, como a gente vai ver, conferem determinada característica para a água de reuso, por exemplo, né, são elementos que vão ser utilizados, por exemplo, no cálculo da razão de adsorção de sódio, que é um dos parâmetros utilizados ali nos projetos de reuso, né, de maneira a garantir uma sustentabilidade, né, para prevenir que aquele solo vire um solo salino, com características de sodicidade, tornando a produção agrícola bem diminuída. Tá? Então, o RAS, né, a razão de associação de sódio, o professor Ronaldo vai falar em mais detalhes na parte de reuso em irrigação, né, que é o mais importante. Se a gente está pensando em um outro tipo de reuso, às vezes esse parâmetro RAS não é um parâmetro muito importante. Né? Aí, cloretos, vários metais pesados que eventualmente podem se acumular no solo e assim sucessivamente. Portanto, essas características químicas, né, representam a maior quantidade de parâmetros físico-químicos que a gente pode vir a fazer a avaliação dessa água de reuso. E as características biológicas ou microbiológicas vão interferir exatamente nessa garantia sanitária para a prática do reuso. Ou seja, que os esgotos, ou que essa água de reuso, ela tenha uma quantidade de indicadores de contaminação fecal ou de micro-organismos específicos abaixo de um determinado padrão especificado nas legislações. Se vai ser em termos de ovos de aumintos, ou em termos de coliformes termotolerantes, ou em termos de Escherichia coli, ou em termos de, sei lá, qualquer outra coisa, a depender da legislação, a gente vai atingir isso, né, na estação de tratamento a partir de processos de desinfecção. E esses parâmetros, muitas vezes, estão sendo analisados no tocante à análise quantitativa de risco, né,
não só na água de reuso. Muitas vezes, essas transformações e essas remoções acabam por acontecer quando eu lanço a água no solo, né? Então ali aquele solo tem uma transformação, tem uma desinfecção também, muitas vezes com o tipo de cultura que eu estou utilizando. Né? Às vezes não são culturas rasteiras, são culturas mais altas, que eu minimizo essa questão microbiológica, porque os frutos não vão estar em contato com a água de reuso. Muitas vezes na cultura que são culturas para não serem consumidas cruas, né? Tem que ser consumidas após, né, lavagem ou preparo, enfim. Tá? Então, esses aspectos todos influenciam nessas características físico-químicas e microbiológicas. Essas características, né, elas são dependentes, né, e das várias origens das correntes na edificação, e essas correntes, obviamente, são norteadas por um conjunto de poluentes ou de elementos como as fezes, como a urina, como o uso de sabão, detergente, etc, etc, etc. E isso tudo vai conferir uma determinada característica mais física, química, microbiológica. Tá? Então, os principais constituintes das fezes são matéria orgânica, nutrientes e micro-organismos patogênicos. Né? Grandemente, os micro-organismos patogênicos vêm a partir do material fecal. Em teoria, se a gente não está pensando em contaminação cruzada de pessoas sadias também, obviamente, tá? A maior parte desses coliformes termotolerantes vem das fezes, não vem da urina. Tá? A urina, por sua vez, é a fonte que vai prover água residuária com a maior quantidade de nutrientes. A maior parte do nitrogênio está na urina, a maior parte do potássio está na urina, tá? Uma boa parte do fósforo também está na urina. Os detergentes vão conferir alguns nutrientes, por exemplo, sulfato, né? Composto à base de enxofre, alguns compostos orgânicos vão estar ali ligados, né, ao uso de agentes tensioativos, surfactantes, tá? Sabões, conferindo nutrientes, o óleo de cozinha, óleos e gorduras, e outros aqui, como areia, como sólidos grosseiros, etc. Tá? Então, esse esgoto, a composição do esgoto, ela é avaliada em função da presença de matéria orgânica. Uma vez mais, essa matéria orgânica vai vir a partir de várias fontes, como a gente falou, o sabão, ou material fecal, ou resto de alimento, na lavagem direta na pia, ou a partir da lavagem dos utensílios domésticos, etc, etc. Os nutrientes, principalmente avaliados como nitrogênio e fósforo, e esse nitrogênio e esse fósforo são avaliados também a partir das várias possibilidades, por exemplo, das várias frações de nitrogênio, amoniacal na forma de nitrito, nitrato, orgânico, etc, etc. Né? O fósforo também, na forma orgânica e inorgânica. Os sólidos, que vão depender do tamanho da partícula, assim como da constituição dos sólidos. Existem sólidos que têm características mais orgânicas, que nós chamamos de sólidos voláteis, e outros sólidos com características mais inorgânicas, atrelados, por exemplo, à areia, atrelados, por exemplo, a material coloidal, né, que acaba entrando ali na rede coletora de esgoto. Micro-organismos patogênicos, metais pesados para esgoto sanitário estão em baixas concentrações, usualmente. O sal, né, utilizado aí no preparo dos alimentos. E muitas vezes esse sal está presente de uma certa forma, os cloretos, o sódio, etc., está presente na água de abastecimento, né? Que algumas águas têm um nível de salinidade um pouco maior. Óleos e graxas, etc. Então, todos esses aspectos aqui, de uma certa forma, impactam nessa composição físico-química.
Tá? Então, os sólidos e a turbidez, normalmente, eles são analisados conjuntamente para projetos de reuso. Normalmente, quando a gente analisa água de abastecimento, turbidez seja talvez o parâmetro mais importante, cor, turbidez, né, são os parâmetros mais importantes. Para esgoto sanitário bruto, como a turbidez é muito elevada, normalmente a gente trabalha com a determinação de sólidos totais, por exemplo. Né? E nos projetos de reuso a gente trabalha com essas duas frações. Os sólidos dissolvidos, sólidos totais, etc, etc. Né? Por quê? Porque, como vocês vão ver, várias legislações limitam também os sólidos dissolvidos. Várias legislações, por exemplo, limitam a turbidez na água de reuso. Especialmente se a gente vai para operações industriais mais complexas. Por exemplo, se eu vou usar a minha água numa torre de resfriamento, obviamente que a água para essa torre de resfriamento não pode ter muita partícula em suspensão. Se eu vou usar, por exemplo, essa água, né, para um resfriamento de uma caldeira, sei lá, tá? Então, a gente tem, no final das contas, né, que a modalidade, a forma como eu vou reaproveitar, reutilizar essa água, vai definir os parâmetros ali, conforme as legislações. Tá? O pH, então, sólidos e turbidez estão dentro do que a gente chama de parâmetros físicos de qualidade de água. Junto dessa categoria de parâmetros físicos, a gente tem temperatura, a gente tem condutividade, a gente tem cor. Todos esses parâmetros mais, digamos assim, ligados como eu falei, a sólidos ou a gases presentes. Tá bom? Dentro da categoria de parâmetros químicos, nós temos o pH, né? Que é um elemento extremamente importante, especialmente para a utilização dessa água para irrigação. Né? A gente sabe que as culturas têm um determinado valor mínimo e máximo de pH, a partir do qual se tem baixo crescimento, baixa produtividade. A alcalinidade também é outro parâmetro químico extremamente importante. Temperatura, já falei. A matéria orgânica. Por quê? Porque em algumas legislações, mesmo para água de reuso, a gente tem que ter baixos valores de matéria orgânica, baixa concentração de matéria orgânica, certo? Muitas vezes limita-se o valor de DBO, né? Às vezes abaixo de 10, às vezes de 30 miligramas por litro. Por que isso é importante, André? Porque se eu tiver muita matéria orgânica, essa água de reuso que eventualmente fique armazenada em um reservatório, ela vai começar a sofrer um processo de decomposição anaeróbica. Aí eu vou ter processo de formação de gases e processos de reclamação, né, da população com essa água de reuso. Muitas vezes essa matéria orgânica vai ser atrelada à formação de compostos como o H2S, que pode causar corrosão das instalações que vão receber essa água de reuso. Portanto, vários parâmetros, eles visam a garantia da vida útil de um determinado equipamento, o funcionamento adequado de um determinado equipamento, o armazenamento adequado dessa água de reuso, certo? E, obviamente, a qualidade microbiológica para a garantia sanitária da prática do reuso. Os nutrientes, ali na forma de nitrogênio, fósforo, enxofre, que são os macronutrientes mais importantes. Mas, uma vez mais, existem vários micronutrientes extremamente importantes aí para a irrigação, os quais estão presentes na água de reuso. Tá? Então, a determinação desses nutrientes é importante na água que está saindo da estação de tratamento. Por quê?
porque o técnico responsável, vamos imaginar, pelo projeto de irrigação, o que é que ele vai fazer? Nutriente não pode ser nem de menos nem de mais. Então, tem que ter uma dosagem ótima de nutrientes. Aí o que é que ele vai fazer? E o professor Ronaldo vai fazer esse exercício com vocês. E a carga de nutrientes que vai ser aportada ao solo, por exemplo, na parte de irrigação, ou seja, o produto da concentração pela quantidade de água usada na irrigação. Então, eu tenho ali uma determinada carga, determinada quantidade de nutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, etc, etc. Então, a minha cultura tem uma dosagem ótima de macro e micronutrientes. O que não está vindo do esgoto vai ser complementado com a dosagem artificial, a partir dos fertilizantes artificiais, à base de potássio, de fósforo, de nitrogênio, né? Normalmente a gente usa ureia, usa compostos à base de fósforo, né? Superfosfato simples, superfosfato triplo, né? Sei lá, são exemplos de elementos à base de fósforo usados aí em estações de tratamento e também em experimentos de reuso, tá? de adubação, de reuso em irrigação. Muitas vezes há a necessidade de correção de pH do solo, muitas vezes usando-se ali calcário, né, dolomítico, para essa questão da correção, da adubação do solo. Tá? Então, quem vai fazer essa adequação vai ser uma pessoa com experiência na parte de agronomia, engenharia agrícola, engenharia agronômica, tá? Que vai fazer esse cálculo dessa dosagem adequada. E, obviamente, que vai acompanhar todo o projeto ali, né? Porque muitas vezes existe todo um processo de acompanhamento, de todo um manejo do solo. Para quê? Para que se alcancem as produtividades ali imaginadas na concepção do projeto de reuso em irrigação, assim como se garanta que aquele manejo do solo irá garantir a sustentabilidade ambiental do projeto de reuso. Por quê? Porque em muitas situações, no esgoto, na água residuária, tem a presença de determinados cátions e ânions. Por exemplo, nitrito, nitrato, são extremamente imóveis, são percolados rapidamente pelo solo e atingem a água subterrânea. Portanto, formas de se reter melhor esses elementos, por exemplo, usando material argiloso, enfim, né? Todas essas possibilidades visam exatamente evitar essa problemática de contaminação, por exemplo, por nitrato, que pode estar presente na água residuária. Metal pesado, do mesmo jeito. Porque se o metal não é retido pelo solo, ele vai lixiviar e vai atingir a água subterrânea. Por esse motivo é que muitas legislações prevêem valores limites de metal pesado, né, ali para acúmulo no solo. Por exemplo, a resolução COEMA, aí da número 2 de 2017 do COEMA, né, prevê valores limites ali para determinados metais. Tá? Então, todos esses aspectos físico-químicos, eles vão ser, de uma certa forma, trabalhados aqui em leituras, em falas mais específicas, né? Portanto, quero só mostrar para vocês que esse entendimento é extremamente importante. Tá? Compostos de enxofre, como sulfato, como sulfeto, também são avaliados aí. Aspectos que são ligados mais a processos de salinidade, né, ali do aumento da salinidade e sodicidade no solo, ou muitas vezes advindos aí de danos
nas folhas das próprias culturas, por exemplo, os cloretos, eles causam uma queimação das folhas, né, ali nas culturas. Cloretos, níveis de cloretos, eles têm muitas vezes impactos na produtividade, às vezes, de determinadas culturas, né? Portanto, a gente tem que limitar a concentração de cloretos nessas águas de reuso, também, uma vez mais, a depender da modalidade, do tipo de reuso que a gente visou, tá? Condutividade, do mesmo jeito, metais pesados, e uma vez mais, cátions, ânions, né? E aí eu coloquei essa tabelinha periódica aqui só para a gente ver um pouquinho mais, né? Isso aqui está muito aplicado à parte de tratamento de esgoto, não encontrei uma mais ligada à parte de irrigação, mas micro-organismo e planta, às vezes, comungam as mesmas propriedades, né? Então, a gente tem aqui os macronutrientes, como carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, oxigênio, né? Hidrogênio. Temos aqui os micronutrientes, aqui, ou elementos traço, né? São metais pesados, que são extremamente importantes aqui para as funções enzimáticas ali, envolvidas na degradação, ou nas transformações que ocorrem dentro de um sistema de tratamento ou dentro de por exemplo, de um solo, né, ali, em que muitos desses elementos vão ser disponibilizados ali para a planta, certo? Que a planta precisa deles para o crescimento. Por isso aqui numa adubação, né, a gente tem a adubação com macronutrientes e com a adubação com micronutrientes, porque a planta precisa das duas coisas para o crescimento. Os macronutrientes ela precisa em maiores quantidades e os micronutrientes ela precisa também para as funções, né, ali metabólicas envolvidas no seu crescimento vegetal. Tá? E nós temos aqui outros elementos não essenciais metabolizados, não essenciais mais que não são metabolizados aqui, que eu deixo para vocês darem uma olhada, né, aqui da tabela periódica. Tá? Bom, esses sólidos, como eu falei, eles são distribuídos em relação ao tamanho. Então, a gente tem os sólidos dissolvidos que têm tamanho de partículas abaixo de 10 a menos 3 micra, né, o micrômetro. A gente tem os sólidos em suspensão que tem um tamanho superior a 1 micra, tá? E a gente tem essa região coloidal, que é essa transição entre a fração dissolvida e a fração em suspensão. Portanto, os compostos causadores de cor estão, na maior parte das vezes, aqui, nessa fração dissolvida. As partículas mais ligadas à matéria orgânica, etc., né, alimentos e tal, estão aqui. E a gente tem aqui o material mais à base de argila, coloidal, né, que está nessa faixa intermediária. Tá? Dentro da fração orgânica, né, ligada à parte da matéria orgânica, a gente, as legislações, elas trazem principalmente o parâmetro de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Então, a DBO, ela é um parâmetro que vai ser ligado à fração que é orgânica, que é biodegradável. Tem todo um ensaio laboratorial para a determinação. E nós temos o outro parâmetro de avaliação da matéria orgânica presente, que é a DQO, demanda química de oxigênio. Onde quem tem carbono vai ser oxidado por um agente químico. Então, a DQO, ela mede a fração biodegradável e a fração não biodegradável. Portanto, a DQO sempre será superior a DBO. Mas a DBO é o parâmetro ligado à parte de matéria orgânica mais presente nas legislações sobre reuso. Tá? Então, para a gente entender minimamente,
DBO mede sua fração biodegradável. DQO, biodegradável, não biodegradável. DBO, quem faz essa avaliação, né, é exatamente o parâmetro oxigênio dissolvido no início e no final do teste. Então, os micro-organismos aeróbios presentes ali na garrafinha de DBO vão consumir o oxigênio, né, e esse consumo de oxigênio vai ser diretamente proporcional à quantidade de matéria orgânica presente. Então, é uma forma indireta de avaliação, né, da quantidade de matéria orgânica presente a partir do consumo do oxigênio dissolvido entre o dia 0, início do teste, e um tempo de 5 dias após o início do teste, sob uma temperatura de 20 graus. Por isso é que a DBO, normalmente a gente tem DBO 5, que significa dizer 5 dias, 20 graus significa dizer 20 graus Celsius, haja visto que a temperatura influencia o processo metabólico. Portanto, para eu comparar um resultado de DBO em um laboratório A com um laboratório B, as condições de análise têm que ser as mesmas, né? Então, se definiu que o tempo de avaliação desse consumo de oxigênio é de 5 dias e a temperatura de incubação é de 20 graus Celsius. E as formas de nitrogênio, a gente tem tanto formas mais oxidadas, né, quanto formas mais reduzidas do nitrogênio. Então, a gente tem que o nitrogênio, quando somamos essas duas frações, orgânica e inorgânica, é o que nós chamamos de nitrogênio total. Então, esse aqui, o nitrogênio que está no esgoto bruto, eu tenho uma fração orgânica e tem uma fração inorgânica, na forma de amônia, na forma de nitrito e na forma de nitrato. Isso acontece, gente, também no solo, né? Então, às vezes, a matéria orgânica ali vai ser transformada e esse meu nitrogênio orgânico ele vai ser convertido em nitrogênio amoniacal. E aí, o nitrogênio amoniacal, se há oxigênio, ele vai ser oxidado, né, a nitrito e deste a nitrato. Tá? Quando eu uso, por exemplo, um adubo, normalmente o adubo mais usado é nitrato de amônio, porque são as duas formas que as plantas gostam. Então, algumas culturas preferem amônia, outras preferem nitrato, enfim. Então, para não se trabalhar de uma maneira mais... Para se trabalhar de uma maneira mais geral, generalista, né? Esses fertilizantes são comercializados normalmente à base de nitrato de amônio, certo? Como fonte de nitrogênio. Algumas vezes ureia, né? Então, mas nitrato de amônia é bem comum. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um composto orgânico, né, uma presença de matéria orgânica na água de reuso, muitas vezes, e eu tenho ali o nitrogênio na forma orgânica, esse nitrogênio orgânico ele vai ser convertido pelos micro-organismos que estão no solo, ali na rizosfera das plantas, muitas vezes em amônia, e se houver oxigênio, a nitrito e nitrato, e as plantas retiram ali do meio uma parte, né, desse nitrogênio disponibilizado. Mesma coisa para o fósforo, tá? Eu tenho dentro do meu fósforo ali duas possibilidades. Um fósforo que vai estar na forma orgânica e uma forma inorgânica. Na forma inorgânica, ele pode estar numa forma mais simples, que é a forma de ortofosfato,
que é a forma assimilada pelas plantas, que é a forma assimilada pelos micro-organismos, por exemplo, no tratamento de esgoto, ou ele pode estar na forma mais polimerizada, né? Que há necessidade desta forma de os meus micro-organismos presentes no solo, etc., etc., promoverem a hidrólise dessa forma mais complexa do fósforo, na forma de poli e pirofosfato. Então, há a hidrólise dessas moléculas. A partir dessas moléculas, eu formo ortofosfato, e a partir daí, as plantas elas vão utilizar, né, esse fósforo. Por isso é que os adubos eles já são comercializados na forma de, né, ortofosfato. Né? Eu falei, né, o superfosfato simples, superfosfato triplo, né, que são formas já diretamente assimiláveis ali pelas plantas, certo? E quando eu tenho ali um fósforo orgânico, esse fósforo orgânico pode ser convertido também, transformado biologicamente. Tá bom? Quem faz essas transformações no solo, etc., é uma grande participação dos micro-organismos nitrificantes, né, que vão transformar essas moléculas aí nas formas melhores utilizadas ali pelos micro-organismos, pelas plantas, né?